A paz do Senhor Jesus. Hoje fizemos uma enquete qual assunto deveríamos aprender e foi escolhido, ficou meio a meio entre oração e o Espírito Santo. Então vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, depois vamos falar sobre oração, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo de número 16 ao 18. João 14, 16 ao 18. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Você percebe que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, certo? O Espírito Santo é uma pessoa. E Jesus, ele começou a falar sobre o Espírito Santo para os discípulos, para que eles ficassem familiarizados. E dá a entender que Jesus, ele começa a tratar o Espírito Santo como se fosse igualmente a ele. Igualzinho a ele. Por isso que ele fala assim, no versículo 16, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Por que outro? Então quem era o atual? Era Ele. Então Jesus estava dizendo, o Pai vai mandar outra pessoa, igualzinho a mim. E Ele começa a dar diretrizes e direções de quem seria o Espírito Santo. A palavra Consolador, no grego, significa paracleitos, que significa consolador, advogado, defensor, ajudador ou conselheiro. Então, essa palavra consolador, ela abrange ajuda, defesa, intercessão, ensino, orientação e encorajamento. Então, perceba que o Espírito Santo, ele foi nos dado para que todas essas apetrechos, esses auxílios, todas essas características que o Espírito Santo carrega, pudessem estar na nossa vida. Então, Ele que nos ajuda, é Ele que nos defende, é Ele que intercede por nós, é Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta, é Ele que nos encoraja. Sem o Espírito Santo, é impossível você caminhar com Deus. Então, Jesus, ele começa a trazer a realidade do Espírito, porque, veja, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Perceba que Jesus nem tinha dado o Espírito Santo ainda aos discípulos, mas Jesus estava dizendo, vocês conhecem Ele, e Ele estará em vós. Então, ele é semelhante a Jesus. Jesus estava dizendo que assim como ele é, o Espírito Santo também é. É ele que nos revela quem Jesus é e é Jesus que nos revela quem é o Pai. Você compreende isso aqui? Então, perceba que o Espírito Santo, ele começa a nos trazer orientações de como Jesus é, de como o Pai é. Sem Ele, você não consegue chegar lá. Sem Ele, você não consegue entrar pela porta. Sem Ele, você não consegue conhecer a Deus. Sem o Espírito Santo, você não consegue suportar as aflições. Sem o Espírito Santo, você não consegue suportar a luta, a opressão, a pressão. O caminho de obediência é espinhoso demais. Então, eu quero que você entenda que o Espírito Santo foi nos dado para que a gente pudesse romper as dificuldades e suportar as aflições. Sem Ele, nós não sabemos a direção. É Ele que nos defende, é Ele que intercede por nós, é Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta o caminho, é Ele que nos encoraja quando estamos sem nenhuma motivação. Jesus diz assim, que o Espírito Santo, ele é como um pai.
Veja aí, em João 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Essa palavra órfãos, do grego órfãos, significa sem pai, sem protetor. Então Jesus estava dizendo que o Espírito Santo é como um pai, que cuida dos seus, que protege, que provê. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você pode estar nesse exato momento passando por uma dificuldade terrível. Ele é o teu provedor. Ele é o teu ajudador. Ele é como um pai que ajuda os seus filhos, que protege os seus filhos, que provê tudo aquilo que seus filhos precisam. Você não precisa ficar andando sozinho. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Paracletos, o Consolador. Você compreende isso aqui? Então perceba que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, que nos guarda, que nos provê as nossas necessidades. Então perceba que sem o Espírito Santo você não consegue passar. Jesus estava querendo dizer que Ele estará em vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Então perceba que esse sentido dele ser pai, dele ser protetor, porque a palavra órfão significa alguém privado do cuidado, alguém sem orientação, alguém sem proteção, desprotegido, desprovido, alguém que não sabe para onde está indo, alguém que está sem direção, não sabe o que fazer, não sabe qual direção tomar. Mas o Espírito Santo, ele é o orientador, ele é o guia. Até quando você vai negligenciar a tomada de decisão em buscar a Deus, em buscar o teu Pai? O Espírito Santo está dentro de você e você ainda está duvidando. Veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13. E também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados. Selo significa marca de propriedade. Isso quer dizer que você pertence a Ele. O selo também significa marca de autenticidade. Quer dizer que você é filho legítimo. O diabo pode acusar, pode apontar, o que for. Mas existe uma marca em você. Existe um selo, marca de propriedade e marca de autenticidade. Também existe uma marca de garantia. Ele é a nossa marca de propriedade, marca de autenticidade e marca de garantia. Garantia de quê? Da nossa redenção, de que nós seremos salvos. É o Espírito Santo. Porque até agora você não está o conhecendo. Porque até agora você não está se relacionando com Ele. Por que você está perdendo tempo com coisas que não te levam para perto dEle? O Espírito Santo é aquele que foi nos dado, e disse Jesus, e Ele estará em vós para sempre. Você acredita que até no céu o Espírito Santo vai estar dentro de nós?
Ele nunca vai sair de dentro de nós. Ele nunca vai sair de dentro de nós. Ele sempre permanecerá em nós para sempre, por toda a eternidade. Você compreende isso aqui? Então perceba que quando alguém crê em Jesus Cristo, o Pai coloca este selo em você assim. Está selado. Você crê no meu Filho? Então, como prova de que eu recebo a tua fé, eu dou o meu Espírito. Eita, isso aqui é terrível. Você imagina o Rei da Glória olhar para mim, para você e dar aquilo que é mais precioso no reino dos céus, o seu Espírito, para habitar dentro do homem pecador. Isso é o testemunho do amor de Deus. Então perceba que a salvação, ela só está segura por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe garantia. Então perceba que isso aqui é só uma palhinha sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo foi te dado como garantia, foi te dado como selo, como marca de propriedade. Você se tornou propriedade peculiar, particular do reino de Deus, do Pai, do Filho. É o Espírito que promove isso. Ele promove essa peculiaridade. Você é legítimo por causa do Espírito. Você não se torna bastardo por causa do Espírito. Mas quando você rejeita o Espírito, você começa a agir como bastardo. É a hora de você começar a perceber que é a hora de andar como legítimo filho de Deus. Sem essa comunhão com o Espírito Santo, você não consegue ser legítimo. Você não consegue ser legítimo filho. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é. Ele começa a falar das características do fruto do Espírito. Toda pessoa que se relaciona com o Espírito Santo, ele começa a adquirir aquele fruto. Aquelas características, aquela personalidade do Espírito encarnando, entranhando dentro de você. É tão poderoso o relacionamento com o Espírito Santo que até a nossa carne, a nossa alma é transformada. Como é maravilhoso, irmão. Como é maravilhoso o relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo, em João 14, 26, Jesus disse que ele nos ensina e nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensina. Ele nos lembra o que a gente já aprendeu e nos ensina aquilo que a gente não aprendeu. Então ele sempre está pronto para nos ensinar. Mas será que nós estamos prontos para aprender? Estamos prontos para se relacionar com ele e perguntar a ele até aprender? A oração. Outro vídeo a gente fala sobre oração, mas eu quero só deixar aqui um gostinho para vocês. Judas capítulo 1 diz que devemos orar no Espírito. Na verdade, ele fala no Espírito Santo. É diferente de orar em Espírito. Judas capítulo 1, versículo de número 20, que diz assim: edificando-vos, porém, amados na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Alguns entendem que é orar em línguas. Só que eles confundem que quando Paulo fala orar em línguas, Paulo está falando do dom de língua. Mas quando Judas fala orar no Espírito Santo, ele escreve o Espírito Santo, já bem descrito,
E Paulo fala o espírito com E minúsculo, ou seja, o espírito humano. A linguagem do nosso espírito humano são as línguas que está dentro de nós. Nós temos um espírito e quando nós somos batizados, cheios, existe uma língua dentro de nós. Existe um dom que está dentro de nós. Esse dom provém do Espírito Santo. Então, quando você ora em língua, você está orando em espírito, no teu espírito. Agora, quando Judas diz, oreis no Espírito Santo, ele está dizendo assim, a preposição no Espírito Santo quer dizer dentro. Ele fala dentro. Você precisa entrar e orar dentro do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 6, verso 18, diz assim, e orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Perceba que ele bota aqui o Espírito, no Espírito é maiúsculo. Quer dizer que não é o Espírito humano. E ele fala, vigiai nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se é para orar por tudo, por todos os santos no Espírito, ou seja, em línguas, como eu vou saber que eu estou orando pelos meus irmãos em línguas estranhas? Tem alguma coisa errada. Inclusive, ele fala que devemos orar de forma inteligível, para que haja fruto no nosso entendimento. E ele diz assim, orai com toda oração e súplica no Espírito. É como se diz assim, olha, quando vocês forem orar, entre em um lugar chamado Espírito e ore lá dentro. Entre lá e lá você ore em todo tipo de oração e súplica por todos os santos. Irmão, se você souber o que significa isso, você achou um ouro. Você achou o ouro mais precioso do que o ouro de Ofir. Entrar no Espírito é entrar dentro, irmão, de uma cachoeira, de um torrencial de glória. Já viu falar do Santo dos Santos? É lá. Você entra no Santo dos Santos. E lá, quando você ora, há um derramado de glória, irmão. Há um derramado do Espírito Santo lá dentro, que quebra todas as cadeias emocionais, espirituais, físicas. Ele se move, irmão, no mundo espiritual de uma forma terrível. É por isso que alguns de vocês oram 20 anos e não acontece nada. Porque vocês estão orando, irmão, fora do Espírito. A Bíblia diz que até o Espírito intercede por nós quando a gente nem sabe como orar. Você imagina você entrar dentro do Espírito, dentro desse ambiente de glória, dentro desse ambiente onde, quando as tuas palavras saem de dentro do teu espírito, nas profundezas da tua alma, há uma manifestação, há uma movimentação espiritual que gera atmosfera. Você compreende isso aqui? A única forma de você entender o que eu estou falando é se você experimentar. O Espírito Santo foi te dado para que tu pudesse ter acesso ao Santo dos Santos, para que tu pudesse entrar pelas portas, pelo sangue de Jesus Cristo, com ousadia no Santo dos Santos. Só quem podia entrar era o sumo sacerdote uma vez por ano. E detalhe, tem que entrar com sangue, que se ele entrasse em pecado, sem o sangue ele morreria.
E agora, através de Cristo, nós entramos continuamente, qualquer hora, qualquer momento, todos os dias, toda hora. Você entra no Santo dos Santos e pode se apropriar dessa realidade, dessa manifestação. Você pode viver essa realidade. Entre no Espírito. Entre nesse ambiente. Ore lá dentro e você vai ver o que Deus vai fazer. Logo mais teremos mais vídeos trazendo conhecimento, trazendo a palavra de Deus para vocês, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, deixa o teu comentário do que você achou. Não importa se você não gostou, se gostou, mas deixa o teu comentário, porque isso nos ajuda bastante, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe.